Olá, começa agora mais um Chá das Quatro e hoje eu, Isa Coimbra e Simone Lacerda vamos falar sobre traição. Como lidar com a deslealdade de uma pessoa que nós amamos. E no programa de hoje nós vamos falar também sobre perdão e como ele pode ser benéfico para as nossas vidas. Então fique ligadinho, o nosso programa já começou. Gente, nós teremos uma ajuda nesse bate-papo. Por isso eu te convido a conhecer a nossa convidada de hoje. Letícia Brandão é cantora formada no CTMDT. Por 5 anos fez parte do Diante do Trono como backing vocal. Em 2015 lançou o primeiro álbum solo, Confio. Em 2019, Letícia passou a fazer parte do casting da Oni Music, lançando seu primeiro projeto pela gravadora intitulado Na Voz da Lê. Letícia trabalha com mentoria para auxiliar ministros e cantores ao redor do Brasil e com o projeto A Arte de Ministrar e Cantar. Casada com Jarley Brandão, tem um filho, o pequeno Samuel. Ai, que bom. Obrigada, Letícia. Prazer ter vindo conversar com a gente nesse assunto tão delicado, né? Graças a Deus, não tem nada a ver com você. Graças a Deus. Mas a gente quer jogar a luz aí nesse assunto tão delicado. Acho que talvez por isso mesmo a gente não trouxe uma pessoa aqui que já vivenciou essa situação, porque a gente não quer mexer numa ferida aí. Sim. Mas a sensação de ser traído por alguém que a gente confia, a pessoa que nós amamos. E, é claro, a gente está falando aqui principalmente sobre a traição dentro de um casamento, mas a traição não acontece só no âmbito do casamento. Ser traído por uma melhor amiga, por exemplo. Alguém que você investiu, alguém que você cuidou, alguém, às vezes, que viveu um momento de muita dificuldade e você se deu por aquela pessoa, você ajudou essa pessoa e depois aquela pessoa sai falando coisas a seu respeito, inventando histórias a seu respeito. Cada um aqui conhece uma história de traição? Todas nós conhecemos? Sim. Eu conheço. Eu tenho sim, né? Uma, mas com amizade. Porque a gente coloca muita expectativa. Meu filho mesmo, pequeno, outro dia falou comigo, seu mãe, você não pode colocar tanta expectativa nas coisas, porque a sua frustração vai ser muito grande. Eu falei, peraí, quantos anos que ele gente, onde você ouviu isso? Deixa eu conversar com seu filho um pouquinho, Quantos anos que o Estevão tem, Simone? 8 anos. Ele falou isso comigo. Eu falei, menina, onde que você ouviu isso? Mas tá bom, vamos continuar, pode me dar mais conselho. Deus está te usando, Estevão. Deus está te usando, vão nesse caminho. Porque é difícil, eu acho que é igual, a gente estava até conversando aqui antes, né? Existe uma frase, eu não sei de quem que é, mas ela existe, que fala assim, por que me odeias tanto se eu nunca te ajudei? Porque às vezes, gente, parece que não todo mundo, né, de jeito nenhum, mas uma pessoa que você cuida, que você investe, que você, de repente, evangeliza, você batiza, a vida da pessoa é transformada, não por sua causa, claro, mas a gente foi um canal naquilo ali. E, de repente, por alguma coisa que a pessoa colocou uma expectativa que você nem sabe, porque muitas vezes a gente nem sabe da expectativa, e ela é frustrada, aquele relacionamento acaba. Né? Então, eu acho uma forma de traição, assim. É porque, normalmente, uma pessoa que é ferida por uma expectativa frustrada, ela não fica apenas ferida. O problema da ferida é esse. Ela sai transbordando por todos os lados. A pessoa sai compartilhando verdades e mentiras, né? Ah, fulana de tal, não é isso tudo que parece, não. É isso e aquilo, né? A Letícia já fez parte do Ministério Diante do Trono, eu também, a Isa também. Aí, Simone, só faltou... Só faltou você cantando com a gente. Cantando ou dançando. Eu não canto nem danço, eu posso ajudar na paleta de cor. Ela faz os figurinos, né, e tal. Mas, enfim, e a gente sabe muito, vivenciou isso, as pessoas... Eu amo Diante do Trono. O problema também do afeto adoentado. A pessoa ama além da conta, cria uma imagem de acordo com a sua imaginação, e quando essa imagem não corresponde à realidade, o amor
vira ódio de uma hora para outra. Assim, bastou uma coisa, alguma coisa que não correspondeu à humanidade do outro, à fragilidade do outro. Ou não. Ou não, né? A não correspondência de uma expectativa. Criou-se uma ideia e, na minha cabeça, a Ana Paula Valadão tinha que fazer assim, assim, assado. Não fez, não? Te odeio. Entendeu? Então, a gente vê isso acontecendo, né? E tal. Agora, essa traição aí, eu acho que é mais fácil de perdoar. A traição de um amigo, a traição de uma pessoa que você ajudou. Eu acho que dói bastante. Você fica chocado, decepcionado, já aconteceu comigo. Mas você pensa assim, a vida que segue. Principalmente quando você pensa assim, eu fiz por amor ao Senhor, eu fiz com o Senhor no meu foco. Então, vai voltar para mim outra via. Eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia, Né? né? Eu E não é uma fiz pessoa eu dei que tá no- conta. né? Que está no seu relacionamento o tempo todo, né? Sim, sim. Igual Aí no dói. caso de um casamento, né? É diferente. Agora, no casamento, o casamento você mora debaixo do mesmo teto com a pessoa te conhece de um jeito que nenhuma outra pessoa te conhece. O João me conhece de um jeito, o Jarley te conhece, né? O pastor Fábio te conhece, o Flavinho conhece a Isa, de um jeito que os nossos pais não nos conhecem. Né? É verdade. É intimamente, e é mais do que o envolvimento sexual, é aquela coisa de alma. Hoje eu estou num período do meu casamento que eu preciso de falar muito pouco, entendeu? Assim, eu olho para o João, ele já sabe o que eu estou falando, só com o olho. Quer dizer, a gente foi se afiando, né? Essa intimidade foi sendo construída ao longo dos anos e nós chegamos nesse ponto que hoje a gente já entendeu quando o outro não está bem, quando o outro está falando socorro, me tira daqui, entendeu? E tal. A gente já entende o outro só de olhar. Imagina uma pessoa dessa trair. Tem perdão, gente? É complicado, viu, gente? Primeiro vou entender Esses esse negócio de dias- perdão. Todo mundo respirou. Todo mundo- Fala, Letícia. Foi tão engraçado esses dias. Por algum episódio, alguma situação que aconteceu, e Jarly e eu, a gente começou a conversar, amor, se acontecesse algo assim, se fosse eu, né? Lembrei, que foi um assunto falando que hoje, em gabinetes pastorais, o que mais tem sido falado é que as mulheres que estão traindo. Sim. E não os homens. Infelizmente, é uma realidade. Tem sido uma realidade. E a gente ficou até assustado, né? Mas eu falei, amor, Deus nos livre. Mas se fosse uma situação assim, ele não perdoava, tipo, não que não perdoava, mas seguir o relacionamento não seguiria. Eu acho que é algo muito difícil, porque, como você disse, olha para o João, João olha para você, tem toda uma cumplicidade, toda uma história, vocês com seus digníssimos, e eu também com o Jarley. E, de repente, pensar em passar por um momento assim, você considerar permanecer no relacionamento, só o amor de Deus mesmo, né? É porque quebra a confiança, Isso. né? E aí você está numa caminhada que você já construiu tanto, e aí parece que tudo que foi construído desmorona. E aí você, é claro que você vai colocar todas as outras construções em xeque, né? Porque se me enganou nisso, será que também não me enganou em outros momentos? Desde quando isso acontece, né? Então, assim, é muito delicada essa construção toda. Eu acho que traição é traição. Mas a gente vai vendo, né, no aconselhamento, na vida, que existem histórias e histórias, né? Tem história, com quem? Foi com a minha melhor amiga, foi com a minha irmã. Não, foi com uma pessoa que eu não conheço. É uma traição de anos. Não, foi uma queda. Então, eu acho que tem muita coisa que envolve aí, né, para essa decisão. Agora, o fato é que perdoar, ele é para a pessoa que recebe, mas também ele é para quem libera. Porque a pessoa que não libera perdão, ela fica presa naquilo ali também. Verdade. E ela também não consegue seguir a vida. Seja com quem traiu, ou seja, né, por uma nova possibilidade, enfim. Biblicamente, a gente sabe que é o único caso, né, que a palavra diz a respeito de um novo casamento. Porque a palavra de Deus fala, né, através da vida de Paulo, por causa da dureza do coração do homem, né, então ele dá, então, a carta de divórcio, né? Mas se a gente for parar para pensar, não é isso que Deus teria, né? Deus sempre tem a reconstrução, Deus sempre nos ensina a dar a segunda face, a caminhar mais uma milha. Mas processar tudo isso, com certeza, não é uma caminhada fácil, né? Eu já vi pessoas que falam que comparam a traição de um casamento a uma morte. Né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é porque... Por quê? Eu acredito que é porque morte dos sonhos, morte dos projetos, né? Morte de tanta coisa. Da confiança. É.
Então, é algo realmente muito sério. Eu não sei minha reação, mas em nome de Jesus, não... Agora, Eu acho que colocar uma pimentinha. Eu vou falar igual a Helena, gente, vou pôr uma pimentinha nesse chá aqui. Jesus escolheu alguém que ele já sabia que ia trair. E aí? Como é que fica, né, isso, né, Helena? Porque Jesus sabia que ia ser traído e ele escolheu alguém para estar ali naquela roda que iria o trair. E aí? quando ele vem com o sinal da traição, que era um beijo, logo depois do beijo, Jesus reage dizendo: aqui vens, amigo. Ele chama Judas de amigo. E ele não estava sendo irônico. Né? Eu tenho cá para mim que naquela fala, Jesus estava dizendo assim: você está me traindo, mas isso não muda o amor que eu tenho por você, que eu tive por você até aqui. Eu te vi como amigo e continuo te vendo como amigo. Né? E eu fico pensando também, Isa, se... Ok, Jesus... Isso aqui rola um papo teológico agora. Rola um papo teológico. Vamos descascar a pimentinha. Olha aí. Jesus ele estava... Deus, Jesus Deus. Mas Jesus também estava preso na nossa humanidade. Claro. Então eu fico pensando se Deus Pai permitiu a ele saber de tudo logo, antes, entendeu? Eu acho assim que Jesus sabia que um ia trair, mas será que ele já sabia na hora que Judas entrou no grupo que ele seria o traidor? Eu fico pensando isso. Ou o Senhor, o Pai o deixou saber isso logo ali, perto, né, chegando o momento, na ceia, né? Quem seria, a gente não sei, isso aí nós temos que perguntar para Jesus. Quando a gente chegar lá, a gente sonda com ele. Mas, biblicamente, né, a gente sabe que na ceia ele fala. Ele fala na ceia. Que um ali iria o trair. Iria trair. Então ele já tinha essa informação. Na hora que ele lava os pés, um pouquinho antes da ceia, já na cerimônia para a ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí, quando ele lava os pés, o texto de João 13 diz: sabendo ele que Satanás tinha colocado no coração de Judas Iscariotes o desejo de traí-lo. Então, ali relata que ele ficou sabendo. Mas ali, Isa, estava há 48 horas da crucificação, praticamente, entendeu? Já estava na reta final. A coisa já estava estreitando. Dali ele saiu da ceia, foi para o Getsemane e Judas já saiu dali para entregar ele. Né? E tal. Então, assim, bom, a gente não sabe. O fato é que Jesus respondeu à traição dizendo: o que você está fazendo não muda quem eu sou. Né? Esse é o ponto, eu acho. Né? Agora, será que a gente consegue isso? Né? Eu acho assim, qual que é o limite do perdão? Porque, por exemplo, perdão sempre. Isso. Perdão. Até 70 vezes 7, perdoar. E Jesus não coloca perdoa se o pecado for pequeno, perdoa se o cara... se traiu uma vez, só perdoa. Se for uma vida inteira de traição, não perdoa, não. Né? Ele não colocou esse ponto. O perdão é obrigatório. O perdão é uma ordenança, o perdão é um mandamento. Por quê? Porque de perdoar depende a minha sanidade, a minha integridade e a minha relação com Deus. E é uma ação sua, né? Exatamente, é uma ação minha. Então, eu preciso de entrar nesse processo. Sim. Pode não ser fácil, não ser repentino, mas eu tenho que me submeter a esse processo até que o Senhor conclua essa obra em mim. A questão é, então, para traição, tem perdão? Tem. Tem perdão. Pode ser um processo doloroso, longo, difícil, mas tem perdão? Tem. Porque se o Senhor não ia mandar a gente fazer uma coisa que a gente não desse conta ou que Ele não tivesse ponta, nos dar suporte para isso. Até porque Ele nos perdoa diariamente. Diariamente. Né? E a gente então, não é fácil, nós também não. somos traidores. Sim. Né? Diariamente. A gente tem nossas... Misericórdia, espero que não, mas tem. Às vezes, uma ação, uma fala, né? Não fugindo aí um pouco desse assunto mais polêmico, mas Deus nos manda fazer aquilo que Ele faz com a gente. Exatamente. Né? Do jeito que eu amo vocês, é que vocês vão se amar uns aos outros. E aí Pedro foi lá, negou Jesus. É uma outra forma de traição. Né? Não conheço, não. Nunca vi, não. E Jesus faz questão de voltar e fazer esse resgate de Pedro. Então, gente, desculpa, mas perdão está aí no nosso DNA, está no DNA do cristianismo. Entra aí nessa bacia, porque é para nós. Agora, quando que igual a Isa colocou, limite, a Isa colocou uma pimenta com força aí, né, Letícia? Ela falou, olha, porque tem pessoa que trai uma vez só, foi uma queda,
puxa vida, um vacilo, né, e tal. E tem outra que vem numa história de traição, trai a pessoa 1, 2, 3, 10 vezes, tem outra família, entendeu? Tem outra... Não, você perdoa, trai de novo, perdoa, trai de novo. Perdoa, trai de novo. Também tem aquela questão do... Chega e fala, né, vou mudar. Às vezes foi uma vez só, uma única vez, mas com a sua melhor amiga. Não, e outra com a coisa sua aqui, irmã. só para acrescentar, tem diferença, né, entre a traição descoberta e a traição confessada. Sim, Ainda também tem mais isso. isso. Tem isso. A traição que normalmente é confessada é uma traição gerada por genuíno arrependimento. A pessoa se arrependeu tanto que ela não está dando conta de lidar com aquilo. E aí ela vai e eu preciso confessar, eu errei, mesmo correndo o risco de ter o relacionamento encerrado. Né? A pessoa que é descoberta é outro papo. E aí, gente? A pessoa descoberta, provavelmente, ela vai trair de novo. Né? Eu conheço casos, né, de pessoas assim que confessaram e realmente, não estou justificando nada, mas nunca mais fizeram isso. Realmente foi um arrependimento e teve fruto desse arrependimento. Mas as que foram descobertas, as que eu conheço, eu não vi fruto de arrependimento, nem a pessoa que foi traída teve esse fruto. Então, existe essa diferença. Eu acho que o perdão, ok, a gente já conversou, a questão do e aí, o que fazer com isso? Eu acho que depende muito de uma estrutura da pessoa, né? Em Deus. Porque a minha estrutura, eu não sou capaz de, talvez, de permanecer, de reconstruir uma confiança. Mas Deus tem projetos e sonhos, né? Para as vidas, individualmente, como casal. Então, precisa ser uma reconstrução muito feita em Deus, porque eu creio que Deus também traz esse tipo de resposta, né? Eu conheço casos, né, de traição, onde, mesmo biblicamente, a pessoa tendo a opção do divórcio, a pessoa entendeu que ela deveria permanecer e que ela conseguiria, pelos filhos, pela história de anos de casamento, pela forma como a coisa aconteceu. A pessoa conseguiu digerir, processar e em Deus ela conseguiu permanecer. Mas a gente sabe que tem pessoas que mesmo perdoando, talvez por ter vivido uma história, já visto uma história assim dentro de casa, de um pai, não consegue lidar com aquilo ali, né? Então, eu acho que é uma coisa muito da pessoa que passa, porque realmente não tem um padrão. Nós somos tão individuais, né? Dentro das nossas histórias e acontecimentos. Tem uma questão, só interromper rapidinho, da questão do relacionamento abusivo. Por quê? Eu conheço também, a gente que sempre conhece, né? Tem várias pessoas. De uma pessoa que tem um relacionamento de anos, casada, e era uma pessoa muito assim, o seu esposo era muito dedicado, e ela não correspondia tanto, até um ponto que ele virou a chave. Só que ele virou a chave, a gente fala com força, né? De com força, o mineiro fala. Por quê? Ele foi para o outro lado, aí começou com traições e tudo mais, e ela mudou completamente. Ela se tornou aquela mulher carinhosa, aquela mulher que respeitava. Mas aí ela já está num quadro de anos assim. É como se fosse, gente, ela já mudou e ele permanece com esse caso de traições. E vai, chega, ela descobre e fala, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas não há uma mudança. E ela fica naquele relacionamento, eu não sei, até coloco para vocês, se na mente dela talvez ela pense, não, porque eu fiz desse jeito. Agora eu tenho que perdoar e agora eu tenho uma que culpa, perdoar. né? Assim. Isso, uma culpa, sabe? E vive nessa família, nesse contexto, e que não há paz, né, num relacionamento assim. Imagina, ela sempre está com aquela expectativa, agora ele vai mudar. E não muda. Chega mais uma traição. É complicado demais, gente. Olha, a questão da traição é que ela nunca vem desacompanhada. Ela vem com uma série de maldições junto. Gente, é uma coisa reincidente. Eu já observei em casais que atravessaram traição como o problema financeiro entra com tudo. Às vezes, casais que tinham uma estabilidade financeira, depois da traição, desestrutura tudo, vem uma ruína. Desemprego, dificuldade, sabe? Parece assim que vem um demônio e chama a patota dele todo e entra com força, né? Eu conheço muito de perto, dentro da família, fora da família, pessoas amigas que eu convivi na época que elas estavam sendo traídas e elas perseveraram. Elas perdoaram e perseveraram, crendo que aquele quadro podia mudar. E eu via milagres acontecendo.
né? Para começar, dentro da minha casa, né? Meu pai teve um caso de infidelidade, minha mãe perdoou e, graças a Deus, esse ano eles fazem 60 anos de casados. E essa restauração, ela reverberou na nossa vida, né? Foi quando Jesus entrou. Na verdade, foi nessa crise do adultério do meu pai que Jesus entrou. E eu lembro da minha mãe falando comigo, Leninha, eu não quero justificar. Depois é que eu fui entender isso. Quando isso tudo aconteceu, eu ainda era muito criança. Depois, quando eu já era uma mulher quase indo para o casamento, né? Eu já tinha ali meus 19, 20 anos, é que a minha mãe conversou sobre isso comigo abertamente e tal. E eu falei com ela assim, mãe, ficou algum resíduo? A senhora tem algum ressentimento em relação a isso? Ela falou assim, não tem, não ficou nada. Jesus tirou tudo. Deus restaurou o meu casamento. E eu também passei a ver que no processo de traição, eu não estou inocentando o que o seu pai fez. Não tem justificativa uma traição. Mas eu também percebi os meus erros no processo. Como eu cooperei com algumas coisas. Eu era muito ciumenta. Então, às vezes, o que não existia, eu criava. E eu mostrava para o seu pai algumas coisas, entendeu? Eu acabei cooperando. Na visão dela, ela acabou cooperando com o processo por causa dos ciúmes excessivos, né, e tal. Ela era muito insegura, tinha muitos ciúmes e nesse processo ela falou que ela acredita que pode ter contribuído para isso. Mas o fato é que Jesus entrou, restaurou todas as coisas e ela escolheu perdoar, né? E graças a Deus por isso, porque eles permaneceram juntos, Jesus pôde escrever uma nova história, entrou na nossa casa através dessa dor aguda e atingiu toda a nossa família. Agora, eu creio que a maioria dos casos de traição, a maioria, tá, gente? Tem gente que é sem caráter mesmo e tudo. Mas eu creio que a maioria desses casos já havia aí algum desarranjo, como você falou aí, né? Algumas coisinhas que ela percebeu, que de alguma forma ela contribuiu, né? Alguns desarranjos. Então, por exemplo, às vezes a gente vê dentro de um relacionamento muito ríspido, muito seco. Seja a mulher ou o homem, porque a gente falou que hoje a traição até tá bem assim, né? Tem muitas mulheres traindo. Às vezes é aquele homem que só trabalha, que não dá atenção para a mulher. Ou aquela mulher que é muito seca, muito ríspida. Ou a gente vê muito, às vezes, uma falta de compromisso, até mesmo no sexo do casal. A Bíblia diz sobre isso, só que ela fala na palavra jejum. Né? Ela fala, se vocês entenderem que vocês querem, né, fazer um jejum, que não seja por muito tempo, para que não seja um motivo ali. Né? Então, assim, a gente vai vendo que nenhum pecado, normalmente, né, ele é uma coisa que, aconteceu. Não, a coisa vai, sabe? Um processo, né? Então, ao mesmo tempo, assim, que a gente está falando sobre isso, eu queria os para-casas, né, Helena? A gente analisar um pouquinho como é que está o nosso casamento, como é que estão as nossas relações, né? Porque, às vezes, a gente não está construindo uma casa saudável, um relacionamento saudável. E as nossas atitudes podem estar causando reações no outro. Então, recentemente, por exemplo, situações, às vezes a mulher, a gente escuta muito sobre isso, não se cuida, ou nada é justificativa, né? Nós só estamos falando de uma questão de cuidados aqui, né? São tantas coisas aqui, né? Eu acho que você falou uma coisa interessante, nada justifica, mas o fato é que acontecem algumas coisas que podem deflagrar uma traição. E é bom a gente falar sobre isso, a gente identificar, porque a falha na comunicação do casal abre o precedente para que haja traição. Uma coisa simples, se ensina muito para as meninas, para as moças, dentro do contexto da igreja, olha, cuidado com essa roupa que você está usando, porque você pode estar provocando um cara que não é o seu marido. Então, você com um decote, uma roupa curta, cruza as pernas e tal, vai atrair o olhar do homem. E a gente não deve fazer isso, a gente não deve defraudar uma pessoa, né? Então, meninas, se cuidem, o jeito que vocês vão se vestir, qual é a comunicação que vocês estão emitindo com a sua roupa. Ok, porque os homens são visuais, né? Mas não se ensina para os homens que as mulheres são auditivas e que o homem deve elogiar a mulher dele ou a menina que ele está cortejando e que deseja namorar. Então, quando o cara começa a chegar e falar, nossa, tá linda, cortou o cabelo, essa cor ficou muito bom para você, você faça isso se você tem um interesse nessa menina.
né, de assumir um relacionamento com ela. Senão, é defraudação. Você elogia uma mulher casada. O marido nem percebeu. Ela perdeu 10 quilos, o cara não percebeu, não falou nada. Ou se percebeu, ficou calado. Coisa de homem. E aí chega o galalau e fala assim, nossa, você tá tão bem... Né? Essa roupa te caiu tão bem. Você fez a sobrancelha? Como assim? Você fez a sobrancelha? Né? E aí, a menina começa... Gente, eu já vi isso acontecendo muitas e muitas vezes. Aí, começa... A sobrancelha tá bonita, o cabelo tá bonito, perdeu peso. E aí, ela começa a se encantar com esse comentário. Ela foi atraída por aquilo que ela ouviu. Ela começou a se encantar pelo comentário. E aí, ela começa a se aprontar para o cara, para ela ter mais um elogio. E aí, estabelece uma conexão emocional. Aí, os dois começam a conversar, a criar uma amizade. Daqui a pouco, ela está confidenciando coisas que ela deveria estar confidenciando com o marido. Ela nutre uma amizade com um outro cara que ela deveria estar nutrindo com o marido. E pronto. Aí, a cama é questão de tempo. Né? E oportunidade. Então, a gente entende isso e a gente tem que ensinar. Eu literalmente estou falando para os nossos filhos. Casou? Seus olhos agora são para sua esposa. Olhou para a outra, achou bonito? Não olha a segunda vez, não. Porque você tem uma esposa. Entendeu? E não vai elogiar a mulher do outro. Gente, eu já vi essa história. O cara que começa a elogiar, elogia. Daqui a pouco, ele está traindo a mulher dele. Entendeu? Porque cria-se um ambiente e uma oportunidade de abrir um precedente para um envolvimento emocional que precede a cama. E também já... E que também já é uma traição. Isso, e aquela questão também de amizade entre casais, né? Amizade entre os casais, gente, alta periculosidade. Mantenha as cercas de proteção. Isso. Você deve sim. Você já teve alguma dificuldade com isso, Letícia? Olha, graças a Deus, não, né? Você sentiu assim, nenhuma amiga sua assim, mas, Jale, querida, eu então já começa tive... com a mão na perna. Eu já tive, de amiga não, mas como todos nós aqui, né, com muito contato com pessoas, e muitas pessoas acabam admirando, poxa, sua família é tão linda e tal. E já aconteceu uma situação de o Jale está fazendo, porque a gente tem contato tanto com homens e mulheres em reuniões e tudo mais. Ele estava dando um treinamento e dentro desse treinamento musical tinha uma pessoa que ela estava fragilizada em relação ao casamento dela. Só que a gente estava tranquilo, né? E tinha situações que ele precisava, era só um grupo e só tinha ela de menina. E ela começou a querer conversar sobre o casamento com ele. Ele, na hora... Olha, essa conversa é com a minha esposa. Ela é ótima para conversar. Ótimo, muito bom. Sabedoria do cara, gente. A luz vermelha acendeu e ele já passou. Fica a dica, né, gente? Homens, pastoreiem homens. Isso. Mulheres, pastoreiem mulheres. Né? Falando em luz vermelha acesa, gente, a luz vermelha do intervalo está chamando. Então nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E agora, para completar essa conversa, nós vamos falar sobre perdão e o poder de cura que o perdão tem, né? Gente, eu acabei o último bloco contando um pouco da minha própria história, né? Que os meus pais vivenciaram esse perdão curador, né? Que não significa que foi fácil. As pessoas pensam que perdão é assim, ó, eu quero perdoar, perdoei, acabou tudo, não me lembro mais. Gente, sabe aquela história de que quem perdoa esquece? Só Deus, tá? Só Deus perdoa e lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Com a gente, eu acredito que o processo do perdão faz parte de falar no assunto, lembrar do assunto e não doer mais. Então, como uma cicatriz. Todas as vezes que a gente ofende, trai, engana uma pessoa, ela vai carregar essa marca, né? Mas pode ser a marca pode ser uma ferida aberta ou pode ser uma cicatriz. E eu acredito que o perdão é a cicatrização da ferida. Eu acredito que a minha mãe se lembra de tudo que ela passou? Lembra. Ela se lembra da sensação que ela teve quando ela descobriu? Lembra. Ela se lembra de que eles conversaram sobre divórcio e queriam se divorciar? Lembra. Mas ela se lembra também do que Jesus fez. Foi aí que Jesus entrou na nossa história, restaurou todas as coisas, restaurou meu pai, restaurou a minha mãe, restaurou o casamento deles e graças a Deus, porque isso trouxe uma influência. Quer dizer, o poder do perdão reverberou
na minha vida, na vida do Wagner e na vida do Alexandre, os meus irmãos. E acaba influenciando as nossas famílias hoje, né? Agora, isso pode falar, Simone. É muito importante o perdão também, quando a pessoa perdoa, ela não ficar jogando na cara o tempo inteiro da outra. Nossa, eu ia falar isso, Simone. Porque assim, porque senão também a vida vira um inferno. Vira um inferno. Aí aquele casamento que era para ter sido para ser restaurado, ele acaba virando uma coisa assim o tempo todo. Ah, mas aquela vez você... Não, você perdoa, claro que não é fácil, mas se a pessoa se dispôs a perdoar... Virou a página. Então, pronto, ela tem que pelo menos tentar, não ficar assim, ah, não, mas eu vou... Ah, não, mas você tá onde? Ah, mas você vai fazer o quê? Ah, mas isso é... Mas, Simone, mas eu acho que no início do processo... É normal, até né? porque, gente, a confiança, construir leva tempo. Destruir é assim, né? E para construir de novo, tem que remover o entulho. É mais entendeu? difícil do que aquela muito mais construção difícil. inicial que você já tinha. Exatamente. Então, provavelmente Então, eu acho- vai falar assim. E eu acho assim, que se por exemplo, alguém, o cônjuge traiu, né? Ou o amigo traiu, houve uma traição no trabalho, alguém decepcionou alguém e houve perdão. Se a outra pessoa confessou e buscou o perdão, ela também tem que ter paciência para reconstruir. Então, assim, da mesma forma que uma teve a disposição de perdoar, eu acho que tem que ter do outro também a paciência de lidar com a insegurança temporária do outro. É claro que isso também deve ter um tempo, né, de validade. À medida que a pessoa vai vendo que o outro... por exemplo, eu particularmente acho, trair, tive perdão, então a partir de agora não tenho segredos. Meu celular não tem senha, eu te dou satisfação de todo lugar que eu estou indo, justamente para provar para a pessoa, para mostrar para a pessoa que eu estou disposto a reconstruir o caminho da confiança. Eu acho que tudo isso é muito válido e vai reconstruir, desde que essa ação daquele que precisa perdoar não aconteça com resquícios de desconfiança. Sim. Né? Porque senão, realmente, você não está ajudando nessa construção. Então, é uma coisa que os dois precisam entender. É um Caminhar na processo mesma direção. simples, delicado, né? Aliás, simples não, bem complexo e delicado. Mas se essa outra pessoa ficar, tá bom, mas e agora? E agora? E onde você está? E não sei o quê. Você está o tempo todo demonstrando Cobrando, uma né? insegurança, você está o tempo todo cobrando, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa onde tem que ter maturidade para passar por esse processo. Pra dizer, olha... num equilíbrio, né? O que traiu, realmente se abrir para isso. Sim. Como você falou, acho perfeitamente. Eu acho o até uma celular, maneira de se autoproteger. Com certeza. Entendeu? Se eu tenho uma vulnerabilidade, eu não vou brincar com essa vulnerabilidade Com mais. certeza. Né? Então, eu deixo a senha do meu celular, porque se eu tiver alguma conversa inconveniente, eu posso ser surpreendido. Né? Então, eu me deixo aberto para não ser tentado novamente. Eu penso assim. Né? Com certeza. E o outro também, né, ele precisa dar também aquele crédito de confiança, porque senão ele não ajuda também aquela outra pessoa a se erguer, né? Porque por si só, a traição é difícil para ambos, né? Para o outro também tem a vergonha, tem toda uma situação ali que não é fácil. Se aquela pessoa quer reconstruir também, ela vale, né, aquele voto de confiança. E se eles estão, assim, também dispostos, os dois, não, então vamos recomeçar, acredito também na ajuda, né, psicológica, pastoral, estarem abertos para isso, né? Isso é muito importante. Graças num momento a Deus, assim. tem muita gente que você pode chamar ajuda, né, para esse perdão ter a cura completa, a cura no espírito, que tem que acontecer primeiro, né? A cura na nossa alma, nas nossas emoções. E até, gente, dependendo, até a cura física, porque um emocional dançado, né, uma cabeça adoentada, ela vai deflagrar uma série de outros processos, até na retomada da sexualidade. A pessoa se fecha, ela se trava, ela começa a ter dores que ela não tinha, incômodos que ela não tinha, né? Então, realmente, o perdão cura em todos os níveis e a gente deve entrar por esse caminho do perdão, mas nada impede de pedir ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda pastoral, né? Conversar muito, né? Isso tudo vai ampliando o terreno da cura aí para que realmente uma história possa ser reconstruída, né? E é importante, eu acho, a mulher também, igual acho que foi a Isa que falou, ter esse cuidado também,
fazer tudo aquilo que num casamento você faria, para o outro ser feliz. Né? Não deixar para depois, porque eu atendo muitas mulheres, às vezes, na consultoria, que falam assim, eu estou procurando a consultoria agora porque eu separei e eu preciso me cuidar. Eu falei, por que você não cuidou antes? Isso! Por quê? Cuida Por antes, que você não fez isso antes? Por que você não... Então, Cuida do jardim antes. Porque é importante você ver o que o seu... Eu falo muito isso, ver o que o seu marido gosta, não o outro. Porque às vezes as pessoas se comparam, mas o que o marido da outra acha importante não é o que o seu acha. Aí você faz o que o outro acha importante e seu marido está lá. Sim. Né? Então, se tem homens que realmente eles gostam da mulher, que a mulher se arrume. Tem outros que não é que não ligam tanto, não é para ficar desleixada. Mas se ela tiver de camiseta, calça jeans e né, um cabelo penteado, para ele tá ótimo. Outros gostam. Então, vê o que ele gosta e por que não fazia? Yes. Olha a dica gosta. da consultora, Né? gente. O nosso contraponto de hoje, o pastor Fernando Herculano fala pra gente um pouco sobre o perdão que cura. Vamos lá? O que é o perdão? O perdão é um princípio, é também um mandamento. Quando me refiro a um princípio, eu quero dizer que o perdão está na mesma prateleira do amor, da fé, da fidelidade, da bondade, da perseverança, dentre outros. Ou seja, são qualidades ou virtudes que são necessárias na vida de todo o cristão. Para sermos cristãos, precisamos dessas virtudes que nos qualificam como cristãos. É também um mandamento, pois Jesus disse que nós seremos perdoados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Além disso, o perdão, ele é libertador para quem perdoa. Se alguém nos ofende e quando nós perdoamos essa pessoa, nós ficamos em paz em nossa consciência, em nossa alma. Ainda que a pessoa nem tenha nos pedido perdão, não importa. A decisão de perdoar e a iniciativa de perdoar deve partir de nós. É óbvio que quando a outra pessoa pede perdão, o perdão também será libertadora para esta pessoa. Então, ele é libertador para quem perdoa, mas também é restaurador para quem é perdoado. Como eu disse, se essa pessoa se arrepende da ofensa. E uma coisa que é fundamental nós salientarmos é o seguinte: o perdão, ele é resultado do conhecimento e do amor. Então nós precisamos conhecer o que é o amor, para então nós praticarmos o perdão. Portanto, para ser um bom perdoador, precisamos ter conhecimento e amor. Mas uma pergunta, traição tem perdão? Óbvio que a traição tem perdão, sim. A traição, normalmente, ela depõe contra a confiança de alguém. Por isso que a pessoa atingida, ela fica decepcionada. E é justamente por isso que cabe aí o perdão, para que a pessoa seja liberta, aquele que recebe a ofensa e aquele que ofende. E a pessoa, obviamente, ela poderá ser restaurada, ela pode ser reabilitada. Então, pessoas que foram alvos de traição podem novamente serem amigos, serem marido e mulher, namorados e assim por diante. Há conserto, principalmente quando há fé em Jesus Cristo. Perdoar não é opção, é mandamento. Perdoar não é sentimento, é conhecimento. Muito bom. Excelente aí as colocações Uma do pastor. aula. Uma aula, né? E é com essas palavras aí tão claras, objetivas, que a gente vai terminando. Agora é hora de fazer... não! Mas eu queria que você deixasse as suas últimas considerações. Isa, Simone, queria que vocês... Eu queria contar um caso aqui, bem rapidinho mesmo. Eu vou falar para casa de novo, oh, meu Deus. É porque é o seguinte, aconteceu uma coisa no meu casamento, e aí eu queria já deixar aqui para vocês. O Flavinho, a gente estava em casa um dia, ele me chamou rapidinho, falou, Isa, vem cá. Na hora que eu cheguei, ele estava com o celular na mão. Ele falou assim, eu quero te mostrar uma coisa e eu quero que você veja junto comigo.
Eu sentei do lado dele, ele entrou no Instagram, ele falou, olha, ele tinha acabado de voltar de um culto fé. Olha, recebi essa mensagem desta mulher aqui, estou te mostrando, ó, eu não abri, tá? Mas começou assim, ele começou escrito, né? Porque tinha vídeos. Pastor, eu preciso, uma pecadora, eu preciso confessar para você, porque quando eu te vejo no pregando, eu não me aguento. Daí ela mandou 2 vídeos em seguida, pelada, né? Num nudes. Oh, meu Deus. Tava abafado, assim, como é que fala? Tipo, sabe quando você não abre? Embaçado. Uhum. Mas estava lá. Aí ele falou assim, olha, senta aqui, me mostrou. Aí ele falou, olha, eu vou apagar aqui, vou bloquear na sua frente, não estou respondendo, estou fazendo isso. E aí ele falou para mim, estou fazendo isso porque se acontecer com você, eu gostaria que você fizesse comigo. E estou fazendo isso também para me proteger, para você ver que eu não abri, que eu não vi e aumentar a nossa confiança. Eu falei, amor, ótimo. E ele fez isso. Então, quando eu falo de para casa, eu falo nesse sentido, gente. Aconteceu alguma coisa, alguém te cantou, às vezes é melhor a gente compartilhar, né, e se fortalecer do que às vezes acontece uma coisa e a gente fica às vezes tentando camuflar e isso pode enfraquecer o casamento, né? E às vezes podem ser aquelas pequenas entradas e brechas e portas para que coisas aumentem ou tenham prosseguimento aí. Então fica aí uma dica, né? Você, Simone? Eu também. Eu vou dar uma dica assim: cuidado com amigas dormindo em casa, né? Demais. Eu acho que assim, tem que tomar Não cuidado. abra a porta pro inimigo, gente. O tempo todo. Vou levar minha amiga ali, que vai almoçar junto. Tudo bem, gente, não tem problema, mas eu acho assim, tudo que é demais, toma cuidado, porque eu já vi muito caso acontecer. Sim. Então, uma dica aí para você se proteger. Vigilância, gente. E 2 palavras aqui, né? Transparência, né? E vigilância. Transparência porque o diabo trabalha bastante no escuro. Então, jogue luz nas trevas, né? Letícia, obrigada por ter vindo. E deixa também as suas últimas considerações, minha linda. Eu termino com uma canção do Baruch, que ela é tão interessante, fala assim, ó. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Então, todos nós podemos ser libertos e alcançarmos o perdão. Tanto aquele que cometeu, como aquele que acabou recebendo aquele ato. Tem jeito melhor de terminar o Chá das 4, né, gente? Beijo pra vocês e a gente se vê com a graça e permissão de Deus na próxima segunda-feira. Até lá, se Deus quiser.